Uma enfermeira ambulatória chamada Sônia Dupré e seu marido Marco, motorista da ambulância, parecem estar em apuros. Observem, por favor, que juntos eles acabam de socorrer um paciente gravemente ferido e que por algum motivo está sob escolta militar a cargo da tenente Perez. O lugar remoto por onde viabilizaram o resgate, porém, parecia totalmente inóspito e deserto de ajuda, mas não impediu que a urgência, junta à alta velocidade da ambulância, atropelasse uma mulher em meio à estrada, pela qual eles nem sequer pararam pelo socorro, já prevendo que, pela força da pancada, o estrago da vítima já teria sido fatal. Apesar da aparência forte dos ferimentos do paciente, a enfermeira Sônia se mostra otimista numa possível recuperação, até que ele começa a engasgar com o próprio sangue, o que fez a militar imediatamente ordenar a parada da ambulância. Mas por quê? Numa hora dessa, evidentemente, o mais aconselhável seria correr ainda mais contra o tempo à busca de um hospital, mas não para Perez. Em ato convicto, ela removeu o homem ferido do automóvel e, sem pestanejar, desferiu disparos contra ele, fazendo-o dar adeus à vida. Esse fato isolado certamente causou desconfiança em Sônia e Marco, que, acostumados a salvar pessoas feridas, não viram com bons olhos o ato de Perez, que seguiu viagem com eles rumo a uma base militar chamada Noé. A grande realidade dos fatos, senhoras e senhores, é que o mundo à sua volta verdadeiramente estava estranho, vazio de vida, ausente de perspectiva e com vídeo novo no iPanic. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Aí na tela tá o meu Instagram pessoal também, mas preferencialmente, se puder seguir o da página, seria bem legal. Pessoas, eu tô no Twitter também, tá? O nome de usuário é Sinap, que é iPanic ao contrário e, claro, com 4 no lugar do A. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. E só reforçando, tá, pessoas? Por favor, participem desse canal junto comigo, tá? Curtam bastante o vídeo, comentem à vontade, isso ajuda muito, vocês não têm ideia. Inscritos fantasmas, eu preciso de vocês mais do que nunca, tá? Pra gente conseguir viver disso aqui e largar o meu trampo oficial, que honestamente nem eu aguento mais. Agora, sem mais delongas, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo, então, preparados ou não, partiu. A gente precisa dela. Bom, então depois daquele acontecimento, sobre o qual Sônia e Marco testemunharam a tenente Perez matando um paciente que eles estavam por salvar, o clima na ambulância certamente não era dos melhores. E também não tinha como ser, depois dessa suposta arbitrária decisão de Perez de matar o paciente que convalescia. A urgência por combustível os fez parar em um posto na estrada que, visivelmente largado às traças, não lhes serviria de grande ajuda. O problema é que nas dependências desse autoposto havia um outro garoto atordoado e ferido que avançou ao perceber a presença de intrusos por lá. Sônia, ao verificá-lo, atestou que o garoto autista estava tendo um surto e que precisava levá-lo na ambulância por prontos cuidados médicos, mas adivinha quem não concordou? Bom, de fato, eu não sabia que autismo fazia você avançar nas pessoas e tentar matá-las. E essa nova investida do menino em Marco fez a militar novamente não hesitar em descarregar sua arma, mas ao mesmo tempo causar em Sônia o reflexo de disparar de volta contra ela, a tenente Perez, deixando por fim o casal a Deus dará. Só que, na confusão, um disparo acabou acertando o abdômen de Marco, e, agora sozinha com o marido baleado, a enfermeira Sônia usa a pouca gasolina restante para finalmente chegar em um edifício abandonado que ela usaria de abrigo temporário até que o socorro pedido pelo rádio da ambulância os localizasse. Sobre o Marco, a expertise da médica naquele tipo de situação também foi determinante para que ela cuidasse do ferimento à bala de que ele foi vítima, mas algo nele a intrigou a observá-lo de novo pela manhã. A perfuração do tiro que ele levou, nessa manhã seguinte, ela já havia cicatrizado, o que em situações normais era impossível, passadas apenas algumas horas do incidente. Nesse instante, Marco lembra que, na ocasião do ferimento, o disparo que a militar desferiu no menino autista, no posto, deu a ele, Marco, um banho de sangue, uma vez que ele e o menino estavam em confronto direto. E esse banho certamente o fez em algum momento ingerir o sangue jorrado do garoto, e é aqui que começamos verdadeiramente a entender do que todo esse pesadelo se tratava. É então que Marco, de forma idêntica àquela primeira vítima na ambulância, engasga com o próprio sangue e o vomita por todo o cômodo onde estavam naquele
naquele prédio, culminando num ataque que o levou ao desmaio. Ao acordar, cientes e, de certa forma, conformados do que poderia ter acontecido ao rapaz, eles dois relatam a possibilidade de Marco ter sido contaminado por um vírus altamente infectante naquela luta com o menino no posto, e que era exatamente por essa razão que a Tenente Perez matou o garoto, assim como matou o paciente na ambulância ao primeiro sinal de contaminação. Senhoras e senhores, havia um vírus mortal em curso sobre o qual ainda não temos dimensão geográfica, mas a julgar pelos lugares inóspitos e desertos pelo que eles passaram para chegar até ali, inclusive o próprio prédio onde estavam, podemos inferir que Marco e Sônia estavam no meio de uma pandemia. Eles também já sabiam disso, tá? E justamente por saber que foi contaminado, o Marco ia se matar. Mas a Sônia o interrompeu ao mostrar em sua pele a marca de uma mordida que ela sofrera 2 semanas atrás por um de seus pacientes contaminados e que nela não trouxe consequências mais sérias, muito pelo contrário. Se Sônia fosse imune ao vírus, né, com a iminência do resgate daquela base militar chamada Noé encontrá-los naquela área, o setor de pesquisa dessa base certamente poderia desenvolver um antídoto, o que salvaria o Marco da morte certa ou de coisa pior. De fato, somente aventar a possibilidade de um antídoto ou uma vacina encheu o casal de esperanças, mas eles não tinham todo o tempo do mundo para esperar por isso. Conforme as horas passavam, o estágio da doença em Marco se agravava ainda mais. Seus cabelos caíam espontaneamente e sua personalidade começou a sofrer bruscas alterações de humor que o fazia surtar internamente e externar esse surto com violência e descontrole. Preocupada, a Sônia teve a ideia de realizar uma transfusão, uma vez que seu sangue é O negativo, ou seja, doador universal, né? Aparentemente era imune ao vírus, isso talvez pelo menos retardasse o avanço da infecção em seu marido. Bom, eu preciso dizer que não deu certo? Preciso, né? Não deu certo, tá? A resposta imunológica do organismo de Marco, aliada à autodefesa da infecção instalada em seu sangue, causou no vírus uma mutação. Sabe a famosa variante? Pois é, foi exatamente isso que a transfusão parece ter causado. Um vírus ainda mais resistente, sobretudo ao tipo de sangue que num primeiro momento se mostrou imune a essa praga. Nossa, vendo que o procedimento não deu certo, é aí que o Marco ficou descontrolado mesmo e passou a perseguir sua mulher pelo prédio inteiro até retomar a consciência e ser tranquilizado por um forte sedativo. A Sônia o manteve trancado para sair e buscar por ajuda, mas ouviu barulhos estranhos pelo edifício em que ela pensou ser de alguém perdido e possivelmente contaminado. Armada, ela foi verificar a origem do ruído, mas foi interpelada por um golpe que a desacordou. Para sua sorte, ou pro seu azar, esses barulhos adivinham de um grupo de sobreviventes que ouviram seu socorro pelo rádio da ambulância. Não eram da base Noé, como ela foi instruída pela Tenente Perez a acreditar que era o único lugar seguro. Mas saber que haviam outras pessoas que ainda não foram infectadas pelo vírus e estar com essas pessoas poderia fazê-la sentir-se mais segura ou algo próximo disso. Juqueba! Eles estão tudo sem máscara. Ainda não vi nenhum vidro de álcool gel. Na realidade... Nossa. Na realidade, esse tipo de vírus não era transmissível por vias respiratórias, tá? Não era tipo um coronavírus que álcool e distanciamento pudessem evitar, mas eu já falo mais sobre isso. O grupo, na verdade, era liderado por Frank e sua mulher Dani, que, pra ser honesto, não estavam nem aí pro bem-estar dos outros que eles abrigavam. A própria Dani sugeriu que Frank matasse todos e aproveitasse a ambulância da enfermeira para darem fuga dali, mas os cuidados médicos que ela eventualmente poderia prover a manteve no grupo em lugar de destaque. E só um detalhe, ela não disse nada a Frank e a mulher dele sobre o seu marido infectado, né? Até porque era óbvio que eles iam matá-lo assim que soubessem. Quando Sônia teve um tempo livre, ela voltou no lugar que Marco havia sido trancado. E pessoas, não é por nada não, tá? Mas ele já estava mais louco que o Batman. E ela, claro, não tinha noção disso ainda. Observem, pelo amor de Deus, a transformação a que o vírus impregnado no sangue de Marco submeteu a ele, gente. Isso é sério. Sem ver isso acontecendo, ela ia destrancando o cadeado quando foi surpreendida por Virgil, um integrante daquele grupo sobre qual Abel, outro membro ferido, advertiu a garota a nem chegar perto. Na realidade, enquanto Sônia cuidava dos ferimentos desse Abel, lá onde esse grupo estava no prédio, esse Virgil, sem querer, viu a marca da mordida que ela tinha na cintura e calado guardou aquilo consigo até esse momento a surpreendê-la com uma faca gigantesca, acreditando que ela tivesse infectada. Ele a inspecionou e Sônia afirmou não estar contaminada, mas que havia sim algo vivendo e crescendo no organismo dela. Um bebê.
algo que nem mesmo o Marco sabia até aquele instante. Com Virgil convencido que Sônia estava ok, eles juntos primeiro foram ao lugar de onde ele, Virgil, saiu até encontrar Frank, onde tinha rádio e combustível, a alguns quilômetros de onde estavam, para tentar reforçar o pedido de resgate à base Noé, e a seguir eles iriam pegar a ambulância porque o rapaz, o Virgil, ele se sentia no dever de enterrar sua própria família, morta por esses seres contaminados, e o veículo o ajudaria nesse transporte. Esse lugar onde Virgil levou a Sônia realmente tinha um rádio lá, tá? Mas assim, era bastante escuro e grande. E se a gente supor que as pessoas contaminadas pelo vírus só têm algumas horas de sanidade até se transformarem em criaturas descontroladas e inumanas, como vimos a transformação de Marco, aquele era um lugar propício para esses seres se abrigarem. De fato, enquanto a enfermeira fazia o contato via rádio, Virgil foi pego de surpresa por um deles, com o qual travou um confronto bastante físico, mas que não impediu que ele fosse mordido. E digo mais, tá? De repente, Sônia e ele se viram cercados por dezenas dessas criaturas que inevitavelmente os atacaria. Mas, uma vez já mordido e já aceitando seu destino, Virgil se entregou à luta com todos eles, de modo que desse tempo necessário para que Sônia fugisse. Aqui nós conseguimos verificar que a transmissão daquela praga se dava por mordida ou por ingestão de sangue infectado, ou seja, você podia tomar um banho de sangue de zumbi. Se você sem querer engolisse uma mísera plaqueta daquela merda, você seria infectado. Isso significaria dizer, pessoas, que nesse tipo de vírus não adiantaria álcool, máscara e outras medidas de higiene. Distanciamento até vai, tá? Até porque ninguém sonha em ficar perto de um zumbi que quer acabar com a sua raça até a morte. Bom, vamos lá. A Sônia, ela conseguiu voltar ao prédio, tá? Ela quase morreu, mas conseguiu, graças ao Frank e tudo mais. Mas ele, Frank, se sentiu traído por confiar na enfermeira, uma vez que não era para ela ter saído de onde estava. Sobretudo por ela saber onde estava o combustível para a ambulância e não ter dito nada a ele. Ele ficou pé da vida e começou a torturá-la pela resposta, mas enquanto batia nela, lá no cômodo em que foi trancado, o Marco continuava a sua transição de um mero humano infectado por um vírus para um zumbi animalesco de feição inumana e sedento por sangue fresco. Aí você vem me dizer que não tem como piorar. Pessoas, tem. Aquela horda de contaminados que acabou com a raça do Virgil, agora corriam em direção ao edifício onde o grupo todo estava abrigado. Gente, vocês acham mesmo que essa meia dúzia de móveis aí vão impedir que uma manada de zumbis famintos entrem por essas portas? Não demorou 10 segundos e de repente o lobby todo do prédio já estava infestado deles. E correr parecia não ser uma, mas a única opção viável. Na correria, Frank e Danny foram para um lado e Sônia e Abel para outro. E para quaisquer lados que eles fossem, havia uma ou mais criaturas a persegui-los. E entre fumaças e disparos, graças a Deus, essa inútil da mulher do Frank foi pra vala, porque ele mesmo deixou ela lá para ser pega. O legal é que ele se trancou e deixou a mulher dele vulnerável e perseguida lá num outro cômodo. Mas dentro desse cômodo onde ele estava, que ele se trancou, também tinha um simpático só esperando para dar o bote nesse lixo. Isso se chama karma, pessoas. Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a grande realidade. A essa altura, o Marco, por sua vez, conseguia escapar das grades que o aprisionavam. E agora era apenas mais um a perambular pelos corredores do prédio, procurando alimento em algum humano desavisado. E o pior é que agora, pelas minhas contas, só tem Abel e Sônia vivos por lá. Ou melhor dizendo, só tem Sônia viva por lá. Porque, enquanto procuravam o esconderijo, um dos seres animalescos o surpreendeu e tratou Abel como se ele fosse massinha de modelar. Sabe que essas de criança? A Sônia, ainda em choque pela surpresa, não conseguiu reagir a tempo de impedir a morte de Abel. Mas, ainda que fosse esse o caso, ela jamais teria conseguido disparar contra o zumbi. Porque esse era Marco. Tensão, pessoas, tensão, porque essa troca de olhares de nada serviria. E uma intensa perseguição agora estaria por acontecer. E você aí que tem uma esposa e discute com ela e se acha o rei da briga, isso é uma briga de casal. Porque o Marco mordeu o braço da Sônia, que conseguiu se desvencilhar e se manteve segura trancada nesse quarto enquanto o esposo forçava a porta para entrar. Até aqui uma mordida não parecia ser problema para ela, haja vista que ela mesma se dizia imune por não exibir sintomas e sinais de contaminação desde que foi mordida por um de seus pacientes infectados semanas mais cedo. Prevendo que seria inevitável que Marco entrasse, Sônia disparou a carabina direcionada à porta, e as investidas do lado de fora, por um instante, cessaram. Marco foi atingido, desistiu e sumiu. De forma simultânea, em um dos rádios jogados pelo chão do prédio, a enfermeira ouviu que o socorro da base Noé estava a 12 minutos de chegar, mas pelo resgate, ela deveria sair do prédio e se instalar em algum ponto estratégico do perímetro
algo que não seria tão fácil. Eu disse que o Marco sumiu, mas não por muito tempo, tá? De repente, procurando pela saída do edifício, a Sônia foi interceptada por um outro zumbi que mal teve tempo de fazê-la vítima, não fosse a intervenção providencial do Marco naquele instante, provando que ainda havia um mínimo de humanidade em seus atos ao livrar a própria mulher da morte certa. Algo que, instantes depois, se mostraria contraditório, pois, após abater o colega de profissão, ou seja, o outro zumbi, o Marco mesmo se pôs a continuar perseguindo a esposa, apesar de bastante ferido, até encontrá-la cercada do lado de fora de uma instalação elétrica trancafiada por grades e arames sobre os quais Sônia não podia escapar. Tensão de novo, pessoas, tensão de novo, porque agora a investida de Marco na mulher ganha agressividade o suficiente para encurralá-la no cerco num confronto final, mas misericórdia necessária para mantê-la viva, sem mesmo que ele, Marco, pudesse fazer qualquer coisa que machucasse a mulher que ama, sobretudo por sentir o cheiro da gravidez que Sônia sequer havia contado ao agora ex-marido. Rendido e aceitando seu destino, Marco observa sua esposa armar-se com um tubo de aço e, sem a menor resistência, assiste sua aproximação, que culminava no estopim de um pesadelo animalesco de sangue e morte. Com Marco finalmente extinto da face da terra, Sônia finalmente se via livre das amarras do terror. E ainda que tivesse sido encontrada por outra horda de zumbis nessa instalação, o resgate militar da base Noé finalmente a encontra e abate esses seres que a cercavam do lado de fora. No fim das contas, Sônia vive. E pessoas, tomem muito cuidado com quem vocês andam, tá? Às vezes nem nós mesmos sabemos, mas as pessoas em quem mais confiamos e de que mais amamos podem estar portando um vírus mortal que conseguiu se adaptar a organismos inóspitos a eles através de uma mutação. Mutações, ou originalmente mutantes, eu não sei como é que se fala isso em francês, tá? É um filme francês de terror zombie lançado em 2009 e produzido pela, atenção na lista, Sombreiro Productions, Região Picardie, CNC, Coffee Nova 4, Canal Mais, Cinecinema, TPS Star, distribuído pela CTV International e Barnholtz Entertainment, e ufa, com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa registra uma média de 5.6, ou seja, nota azul, que se contrapõe a uma aprovação de apenas 31% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. As bilheterias do mundo, o longa não arrecada nem mesmo um centavo, porque até onde eu vi, foi lançado direto em home media pela IFC, depois de ter circulado em alguns festivais na Europa. A crítica especializada fica dividida em cima do muro, pois ao mesmo tempo que enxerga virtudes na produção, sobretudo por encontrar em mutações elementos indispensáveis para um bom filme de zumbi, ataca a lentidão de construção e a falta de carisma dos personagens que não convencem. Sendo assim, eu, como gostei do filme, não poderia dar outra nota que não fosse 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, e por favor mesmo, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Você é a Sônia Dupré? Você está bem? Sônia Dupré? Nós vamos cuidar de você e do seu bebê.